Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 16 e capítulo 17. Meu irmão e minha irmã, capítulos 16 e 17 vai abordar as viagens de Paulo, né? Paulo, saiu de lá da Cilícia e fortaleceu as igrejas e foi acompanhado de Silas para Derbe, e depois a lista, onde vinha um discípulo chamado Timóteo. E aqui é interessante observar uma coisa, né, que Timóteo aqui era um jovem, devia ser adolescente na ocasião, tá? Seu pai era grego, né, como está escrito lá, e sua mãe era convertida. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viam naquela região, pois sabiam que seu pai era grego. Então, por uma questão de religiosidade aqui, não que a circuncisão salvasse, mas por causa de uma questão de religiosa lá, Paulo circuncidou Timóteo, né? Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos lá no concílio de Jerusalém, tá? Aquela questão da circuncisão, e para se abster das comidas sacrificadas aos ídolos, da imoralidade sexual e da carne com sangue, né? Para que fossem obedecidas. Aquelas eram orientações para a igreja que deveriam ser obedecidas, tá? E aí, meu irmão, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada vez maior cada dia. E Paulo e seus irmãos vão viajar para a região da Frígia da Galácia, iam viajar para lá, e foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Foram para lá e foram impedidos de pregar o Evangelho por causa do Espírito Santo, os impediu. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Espírito Santo, né? Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. E durante a noite, Paulo teve uma visão. Meu irmão, minha irmã, esse distrito de Frígia era um território helenístico, tá? E tinha sido recentemente dividido entre as províncias romanas da Ásia e da Galácia. Icônia e Antioquia pertenciam à Frígia Gálata. Entenderam? E Mísia, como citado aqui, é a parte noroeste da província da Ásia. Lucas emprega esses nomes helenísticos antigos, mas Paulo preferiu os nomes provincianos romanos. É uma questão de identificação, né? Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Vocês estão percebendo aqui que aqui começam alguns trechos em que se empregam o verbo na primeira pessoa do plural, nós. E a gente pode chegar à conclusão que Lucas aqui estava acompanhando Paulo já, tá? Isso aqui é uma forma de informar que Lucas estava presente, tá? Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ficamos ali vários dias. Samotrácia é uma ilha no nordeste do Mar Egeu, tá? E Filipos é a cidade da Macedônia Oriental, que recebia esse nome em homenagem a Filipe II, pai de Alexandre Magno, o Grande, né? No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam ali se reunido. Uma das mulheres que ouviam era temente a Deus e era chamada de Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade, de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu, ou seja, Lucas narrando o que tinha acontecido ali do batismo de Lídia, né? E aí, meu irmão, por causa disso tudo, Silas e Paulo vão para a prisão. Certo dia, indo nós para o lugar
de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Está vendo que era engano, ninguém pode predizer o futuro, né? Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações, ou seja, ela era explorada, uma escrava explorada, né? Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muito dia. Finalmente Paulo ficou indignado e voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Irmão, hoje se fala assim, em nome de Jesus, isso é uma coisa muito séria, porque quase que tornando o nome de Jesus um mantra, ou uma coisa supersticiosa aqui. Você vê que é muito diferente o emprego de Paulo aqui. Falar em nome de Jesus, falar com a autoridade de Jesus, no nome de Jesus, com a fé em Jesus Cristo. A fé é em Jesus. E aí eles perceberam que a sua esperança de lucro tinha se acabado, né? Agarraram a escrava e agarraram Paulo e Sila, arrastaram para a praça principal diante dessa autoridade. Esses homens são judeus, estão perturbando aqui a nossa cidade. E aí ordenaram que ele tirasse as roupas e foram açoitados. Paulo e Silas foram açoitados, né? E aí lançou eles no cárcere interior e prendeu os pés com o tronco. Ou seja, além de estar açoitado, ele estava preso lá com os pés amarrados no tronco lá, né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E outros presos ouviam. Irmão, isso é de uma profundidade, um impacto tão grande. Um sofrimento, cantar louvor a Deus. Você vê o nível de fé e de maturidade espiritual. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, vendo as portas abertas da prisão, desembarrou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E aí o carcereiro, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu: creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês da sua casa. Meu irmão e minha irmã, quando você crê, você leva a salvação para muitos da sua casa. A sua casa pode ser sua casa familiar, seus parentes, os vizinhos. Isso é uma coisa muito séria. Porque não tem imposição nenhuma aqui. Crer e confessar é o suficiente para ser salvo. Agora, crer com o coração e arrependimento. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas dele e em seguida eles todos foram batizados. Então levou-os para a sua casa, serviu de uma refeição com todos da sua casa e alegrou-se muito por haver crido em Cristo. Meu irmão, minha irmã, Cristo traz alegria. Em meio ao sofrimento, Jesus nos sustenta. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu penso. A nossa busca deve ser sempre falar aquilo que Paulo fala: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E o espinho na carne é necessário a todos nós. Ele nos mantém amadurecendo a fé. E os soldados romanos relataram ao seu magistrado, os quais ouviram que Paulo e Silas eram romanos, ficaram com medo, né? E vieram para se desculpar diante dele, conduzindo para fora da prisão, pedindo que saísse da cidade. E aí, meu irmão, Paulo depois que saiu de lá, passou por Anfípolis, Apolônia e chegaram a Tessalônica, né? Tudo isso era um caminho ali. Você vê que havia uma prosperidade, desenvolvimento urbano romano. Por quê? Tinha uma vila chamada Via Ignácia, que atravessava toda a atual Grécia, do norte a leste e a oeste, passando todo o seu percurso por Filipos, Anfípolis, Apolônia e a Tessalônica. Tá? Onde havia uma sinagoga judaica. E aí Paulo foi lá, né? Na sinagoga, como era de costume, por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras. Meu irmão, minha irmã, a palavra está aqui, a escritura está pronta e dada, não tem que inventar nada, está aqui. Muitos têm resistência à teologia. A teologia é necessária. O fazer teológico não precisa ser teológico. O fazer teológico é necessário, porque traz à luz a mensagem do texto. Ou seja, ela é uma parteira. Tá?
mas a gente deve sempre buscar o entendimento. É necessário isso. Esse Jesus que eles proclamam é o Cristo. Alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, não poucas mulheres de alta posição. E aí invadiram, procuraram Paulo e Silas quanto é lado lá, invadiram a casa de Jason, que é onde Paulo era uma pessoa que morava no local, onde Paulo e Silas estavam hospedados, a fim de trazê-lo para o meio da multidão. E aí falaram que não encontraram nem Paulo nem Silas e disseram, Jason recebeu em sua casa, todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Vê que havia todo um contexto, achando que os judeus na época achavam muitos que Jesus era um líder político, um líder belicoso. Meu irmão, minha irmã, a gente tem que saber que não somos nós que vivemos, mas Cristo vive na gente. Quem dera a gente pudesse falar isso. Judas creu em Jesus. Judas errou. A diferença de Judas para a gente é que a gente se arrepende. Judas teve remorso. Logo que anoiteceu, os irmãos foram para Bereia. Paulo e Silas foram para Bereia. Os bereanos, né? Os bereanos, eles examinavam muitas escrituras, né? Por isso que é dito que os bereanos são estudiosos, né? E ali, chegando ali, foram para a sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Meu irmão, você recebe a escritura, você crê em Jesus Cristo, você se arrepende de crer em Jesus Cristo, mas é preciso, durante o nosso processo de conversão, preciso conhecer a Escritura com interesse, estudar a Bíblia com interesse. A revelação de Deus aqui, a Bíblia é o hálito de Deus, está aqui. É o hálito de Deus. E não existe avivamento sem oração e sem conhecimento da Bíblia. E uma outra coisa, as pessoas têm que buscar muitas experiências sobrenaturais, que Deus não falou comigo, a maior parte das vezes Deus não vai falar com você, porque muitas vezes você pede uma coisa que será má para você. Eu preciso entender isso. Tá? A gente precisa do espinho na carne. E aí, meu irmão, muita gente creu, né? Lá em Bereia, muita gente creu. E imediatamente Simão enviaram Paulo para o litoral, né? Os judeus do Tessalônica estavam agitando as multidões outra vez. E aí enviaram Paulo para o litoral. Mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Né? E aí depois foram se encontrar. E aí Paulo esperava por eles em Atenas. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Enquanto Paulo estava esperando por Silas e Timóteo, ele viu que em Atenas estava cheio de ídolos. E discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, né? Interessante que esse filósofo epicureus, no começo, ele falava que o sumo bem é a felicidade, o bem maior é a felicidade, né? Mas o hedonismo, né? O prazer a qualquer custo. Eles achavam que a felicidade estava no prazer. Muito interessante observar que nesse tempo aqui, o epicureu preservado, ele dizia que não era apenas um mero prazer momentâneo, nem a alegria passageira. Mas já nos tempos de Paulo, isso lá no começo, já nos tempos de Paulo, a filosofia se degenerara um sistema mais sensual de pensamentos estoicos, coisas do sentido, né? E as pessoas, eles ensinavam que as pessoas deveriam viver em conformidade com a natureza, reconhecer sua autossuficiência e independência, abafando seus desejos, meu irmão. Nós não somos autossuficientes em nada, nem somos independentes em nada, meu irmão. E aí, falaram assim, esse tagarela está falando o quê? Falar de Paulo, estava discutindo, está falando o quê aí? Parece que está anunciando Deus estrangeiro, pois Paulo estava pregando boa nova a respeito de Jesus e da ressurreição. Então reuniram e levaram para o Areópago.
O Areópago significa coluna de Ares. Hein? Ares é o deus da guerra, o deus do trovão e da guerra, equivalente ao deus Marte de Roma, tá? E esse aerópago está localizado imediatamente ao oeste da Acrópole e ao sul de Ágora, tá? E aí, falaram que Paulo estava apresentando algumas ideias estranhas. Atenienses, vejo que todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente objetos do culto. E encontrei até um altar com essa inscrição ao Deus desconhecido, agnóstico Theos, ao Deus desconhecido, né? Ora, que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo, tudo que nele há, é o Senhor de todos os céus da terra e não habita em santuário feito de mãos humanas. Ele não é servido por homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos vida, o fôlego e as demais coisas. De um só ele fez todos os povos para que povoasse toda a terra e tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos os lugares exatos que deveriam habitar. E aqui está falando, meu irmão, da criação da onipotência, onipresença de Deus e explanando o Senhor como criador de tudo, né? Uma coisa que os epicureus históricos não acreditavam, né? E aí falou sobre a ressurreição. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. E com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens se juntaram a ele e creram. Estavam entre eles Dionísio, membro do Areópago, também uma mulher chamada Damares com ele. Meu irmão e irmã, a gente está vendo aqui as pregações, as viagens de Paulo e vendo o quanto foi sacrificante e difícil pregar, né? E a gente tem que dar glória a Deus por tudo, meu irmão e irmã. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confrontando, nos consolando e nos fazendo entender a mensagem. Deus nos abençoe.